Muito bom dia, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado, é o último dia do mês de outubro, e nós iniciamos ontem um estudo, um devocional em cima deste livro aqui, o discípulo de Juan Carlos Ortiz, onde falamos sobre o capítulo 1, que é o Evangelho segundo os Santos Evangélicos, que trouxe um pouquinho, assim, um puxãozinho de orelha para nós com relação a pegar só o que a gente acha necessário, só o que nos interessa e criar meio que um quinto evangelho. O evangelho segundo o homem, o evangelho segundo o que me convém. E eu gosto muito desse livro porque ele realmente é um puxãozinho de orelha para a gente voltar, né? E a gente parar de nos colocar no centro e voltar a colocar Jesus no centro do evangelho. E de vez em quando eu sinto que todos nós precisamos de um puxãozinho desse para opa, volta. Sim, ele quer nosso bem, sim. Nós temos uma vida abundante que ele conquistou por nós. Mas é tudo por ele, para ele. Ele é o centro. Né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que é o Evangelho do Reino. Então, agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre o Evangelho do Reino de Deus. Né? E a passagem que o livro traz está em Mateus 11, versículos 28 e 29. Diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aí começa, né, a descrição. Nós todos gostamos muito desse primeiro verso, o 28. Mas as palavras de Jesus, que Jesus proferiu em seguida, tomai sobre vós o meu jugo, já não são tão apreciadas. A salvação não significa apenas libertação de nossos fardos e dificuldades. É verdade que ficamos livres desse jugo, mas é verdade também que recebemos outro para substituí-lo, o jugo de Jesus. Ele nos liberta de nossos velhos fardos a fim de poder utilizar-nos em seu reino. Ele nos liberta de nossos problemas para que passemos a arcar com eles, com os dele, perdão. A partir de então, vivemos para o Rei e não para nós mesmos. Eu poderia dizer que o quinto evangelho é composto de todos os versos que nós sublinhamos. Se alguém deseja ler o Evangelho do Reino, basta pegar a Bíblia e ler todos os versos que nós não grifamos, pois eles compõem a verdade que muitos omitem. Não estou mais sublinhando versos nas escrituras, pois isso é o mesmo que dividi-lo em duas classes, a primeira e a segunda. Eu costumava sublinhar os versículos da Bíblia com lápis de diversas cores. Agora, porém, deixo todos da mesma cor. Tudo que está na Bíblia é importante. No Velho Testamento, Jesus é sempre apresentado como Senhor e Rei que haveria de vir. Ele é maior que Moisés, Davi e que os anjos. Davi também o chamou de meu Senhor. Como foi que Jesus se apresentou a Zaqueu? Se em vez de Jesus tivesse sido um de nós, pastores do século XXI, se tivesse tentado abortá-lo, teríamos dito: o Senhor é o Senhor Zaqueu? Tenho muito prazer em conhecê-lo. Igualmente, tenho muita satisfação em conhecê-lo também. Senhor Zaqueu, gostaria de dar-lhe uma palavrinha. Será que poderíamos examinar a sua agenda? Sei que o senhor é muito ocupado, mas talvez possamos marcar uma entrevista. Quando seria mais conveniente para o senhor? Isso daria a Zaqueu a chance de optar. Ele diria: bem, o assunto é importante? É uma questão muito importante, embora o senhor possa pensar diferente. Bem, vejamos, essa semana está toda tomada, talvez na semana que vem. Mas Jesus não agiu assim. Ele ergueu os olhos para a árvore e ordenou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando se trata do Senhor, não há para nós uma escolha de condições. A salvação não é uma opção, é um mandamento. Zaqueu tinha que decidir como iria encarar a ordem que Jesus lhe deu. Ele iria obedecer ou desobedecer. Foi isso que Jesus quis dizer certa vez, quando afirmou: quem não é para mim, é contra mim. A posição de cada pessoa em relação a ele só poderia ser a favor ou contra. Obedecer implicava no reconhecimento de Cristo como autoridade, como o Senhor, mas Maria. Se Zaqueu houvesse desobedecido, ele teria se tornado inimigo de Cristo.
mas ele resolveu obedecer. Desceu da árvore prontamente e levou Jesus e os apóstolos até a sua casa. Logo que entrou, disse à sua esposa: querida, prepare uma refeição para estes homens. Provavelmente sua esposa indagou: mas por que você não me avisou que haveria Mas por que você não me avisou que havia convidado esses amigos para almoçar? Mas, querida, eu não os convidei, foram eles que se convidaram. Jesus não precisa de convite. Ele é o Senhor de todas as casas, de todas as pessoas. Alguns instantes depois, Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa. Quando que isso aconteceu? Ninguém lhe havia explicado o plano de salvação. Ninguém lhe havia falado das 4 leis espirituais. Quando que Zaqueu foi salvo? Quando ele obedeceu ao Senhor. No instante em que desceu daquela árvore, ele se colocou sobre o senhorio de Cristo. O mesmo aconteceu com Mateus. Ele estava recolhendo impostos. Jesus não parou ao seu lado e esperou até que ele estivesse livre para dizer: olá, como vai? Meu nome é Jesus, tenho muito prazer em conhecê-lo. Sei que está muito ocupado, mas espera. Não. Isso seria dar ocasião a que Mateus pudesse escolher entre dar ou não atenção a Jesus. Mas Cristo disse: Mateus, siga-me. Não foi um convite, foi uma ordem. Mateus iria obedecer ou desobedecer. É assim o Evangelho do Reino. Arrependei-vos e crede. Ou nós obedecemos ou não. O mesmo sucedeu ao jovem rico. Ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele já havia feito quase tudo. Jesus lhe respondeu: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. O moço foi para casa muito triste. O que nós teríamos feito? Talvez tivéssemos corrido atrás dele para dizer-lhe: moço, não leve isso tão a sério. Pode vir conosco assim mesmo, nós daremos um jeito. Isso significaria que ele poderia seguir a Jesus e continuar vivendo de acordo com as suas próprias ideias. Embora Jesus o amasse, deixou que ele fosse embora. Se Jesus houvesse abaixado o padrão de suas exigências, o moço nunca teria realmente sido salvo de si mesmo. Jesus ordenou a um outro homem que o seguisse, mas o homem replicou: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Nós teríamos respondido: lógico, desculpe-me ter chamado você justamente agora. Ah, coitado, lamento muito. Pode tirar uns 2 ou 3 dias de folga para o enterro. Mas Jesus não. Ele disse ao homem que deixasse que os outros se encarregassem daquilo. O Senhor era muito mais importante que um pai morto ou que qualquer outra coisa. O homem concordou em seguir a Jesus, mas impôs uma condição: permite-me primeiro. Quem é o primeiro, senão Jesus? Este outro também queria seguir a Jesus em seus próprios termos. E Jesus respondeu: não, sou eu quem determina as condições. Obviamente, Jesus poderia ter permitido que ele fosse sepultar o pai, mas havia um princípio envolvido naquilo tudo. Um outro homem disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me da minha casa. Jesus poderia ter respondido naturalmente: vá adiante com sua família, agradeça a todos por permitir que um de seus membros me siga. Mas Jesus nunca permitiu tal coisa. Nós não somos salvos por aceitarmos uma certa doutrina ou fórmula de vida. Nós somos salvos porque obedecemos o que Deus ordena. Tudo que Jesus diz é: segue-me. Ele não diz para onde e nem quanto nos pagará. Ele apenas dá a ordem. A salvação é uma ordenança. Deus quer que sejamos salvos, pois todos pecaram. Por isso, ele ordena a todos que se arrependam. Se não nos arrependermos, estaremos desobedecendo a Deus. É por isso que as pessoas que não se arrependem são castigadas. Se se tratasse apenas de um convite, não poderia haver castigo. Suponhamos que alguém me diga: Juan Carlos, você aceita um pedaço de bolo? Não, obrigado, eu diria. Então a pessoa começasse a me esmurrar. Ei, por que você está me batendo? Porque você não aceitou o bolo. Mas você me ofereceu e perguntou se eu queria. Por que eu tenho que ser castigado?
O arrependimento não é apresentado como um mandamento e não como nos é apresentado como um mandamento, não como um convite. Se assim não fosse, Jesus não poderia punir as pessoas que se recusam a arrepender-se. Se Jesus tivesse permitido que o moço rico o seguisse sem ter que vender seus bens, ele teria sido um mau discípulo. Toda vez que Jesus lhe desse uma ordem, ele diria consigo: bem, eu faço ou não faço? Assim são muitas das pessoas que se encontram em nossas igrejas hoje, e tudo porque muitos têm pregado o quinto evangelho. Salvação é submissão. Salvar-se significa colocar-se sob o domínio de Cristo. Podemos não entender bem o significado de termos tais como expiação e propiciação, mas todos entendemos o que seja submissão ao Senhor. É tornar-nos cidadãos do seu reino. Somos cobertos pela sua proteção. O que significa a petição que fazemos no Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que precisamos abandonar o trono da nossa vida que estamos ocupando e permitir que Jesus tome este lugar. Antes de eu me encontrar com Jesus, era o único dono da minha vida. Mas depois que eu o encontrei, ele é quem dita as ordens da minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma norma para ser observada no momento presente, não amanhã. Nem nas eras vindouras. Nós, os pregadores modernos, não apenas diluímos o evangelho do reino, mas também o dividimos em suaves prestações mensais. É como a compra de um carro. Paga-se uma certa quantia de entrada, mas leva-se o carro todo e continua-se pagando depois. Talvez estejamos tentando vender o evangelho do mesmo modo que vendemos carros. Nós dizemos: quer ser salvo? Levanta a mão e pronto. E pronto. Por quê? Isso é apenas a entrada. Depois de algum tempo, aparece alguém que nos diz: você já ouviu falar de batismo? Nós devemos realizar batismo muito em breve. Será um dia bem agradável. Recebemos a água, há um bom grupo para ser batizado. Trata-se da primeira prestação. E se o interpelado responde: oh, não, eu não quero ser batizado. Então, dizemos: está bem, você pode esperar até sentir-se mais preparado. Não era esta a mensagem da igreja primitiva. Ela dizia: arrependam-se e sejam batizados. Era uma ordem, não uma questão de opção. Depois de algum tempo, temos que fazer mais um pagamento. Sabe, irmã, eu preciso pagar todas as despesas da igreja, por isso damos o dízimo de nosso salário. Mas não é tão ruim quanto pode parecer. Porque quando nós damos o dízimo, os 90% que nos sobram rende muito mais que o salário completo. Deus estica nosso dinheiro para nós. É um evangelho centralizado no homem. O que acontece é que, recebendo essas doses que lhes são aplicadas de vez em quando, as pessoas ficam imunizadas contra o verdadeiro evangelho do reino. Depois ficamos admirados ao perceber que pregamos, e a nossa mensagem não parece penetrar no coração do povo. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O contexto é claro: alimento, vestuário, habitação, as coisas essenciais da vida. E muitas pessoas ficam pedindo a Deus: Senhor, dá-me isso, Senhor, dá-me aquilo. Se elas têm que pedir essas coisas, é porque não as possuem. E o motivo por que não as possuem é que não buscaram primeiro o reino de Deus. Deus prometeu todas essas coisas àqueles que buscarem seu reino. Eu tenho que buscar apenas o reino de Deus, e depois irei olhar para o redor e ficar espantado. Nossa, como foi que consegui todas essas outras coisas? Elas devem ter me sido concedidas enquanto eu buscava o reino. Se um ser de outro planeta viesse aqui e procurasse ver como vivem os cristãos, ele pensaria que Jesus disse o seguinte: busquem primeiro o que vão comer, o que vão vestir e a casa que vão comprar, o carro que vão preferir, o trabalho que vão fazer e a pessoa com quem vão se casar. Depois, se sobrar tempo e se não for muito incômodo, façam alguma coisa em prol do reino de Deus. Certa vez perguntei a um homem: por que você não trabalha? Ele respondeu: trabalho porque tenho. Por que você trabalha? Trabalho porque tenho que comer. Se não trabalhar, não poderei comer. E por que é que você come? Perguntei. Porque preciso de forças para trabalhar mais. E por que é que você tem que trabalhar mais? Bem, eu trabalho mais para poder comer de novo e trabalhar mais e para comer.
Isso não é viver, isso é apenas respirar. Não existe objetivo algum nisso. Certo dia compreendi tudo. Meu objetivo deve ser estender o reino de Deus. Jesus disse aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem que conquistar o universo todo para Deus. O Pai disse ao Filho: você fará isso por mim. Você reinará até que todos os inimigos estejam subjugados aos seus pés. Jesus veio à terra e declarou aos discípulos: eu sou o comandante supremo dos exércitos de Deus. Tenho que conquistar o universo para meu Pai. Entrego a vocês esse planeta. Vocês têm que ir ao mundo todo, fazer discípulos em toda parte, batizando-os, ensinando-os a obedecer todos os meus mandamentos. A Deus e mãos ao trabalho. Portanto, é meu dever reconquistar palmo a palmo as coisas que pertencem a Deus. Para fazer isso, tenho que comer. Para comer, tenho que trabalhar, mas o propósito é estender o reino do meu Senhor. Isso significa que meu conceito de valores tem que se modificar inteiramente. Eu não estudo na universidade para obter um diploma, vou lá para estender o reino de Cristo a seu serviço. E de passagem, obtenho o diploma. Não trabalho na Ford Motores para ganhar a vida, trabalho lá porque Deus precisa conquistar aquele pedacinho de terreno. Precisa que um de seus soldados conquiste para ele. E o meu patrão me paga para fazer isso, mas o nosso verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. Se assim não for, é melhor que eu pare de clamar pelo seu nome, já que Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu falei que esse era um livro, assim, que dava aquele puxãozinho de orelha, né? E eu entendo que todos nós precisamos desse puxão. Porque quando a gente entrega totalmente, assim, nossas aflições, a gente para de ficar buscando as outras coisas e a gente vive para o reino, a gente conversa primeiro com Deus, a gente fala com Ele, a gente vive para Ele, as coisas acontecem na nossa vida de forma que eu sempre ouço: nossa, eu não sei, parece que foi milagre. E é isso que Jesus nos convida hoje para viver um milagre. Para você parar de viver milagre do vizinho, sabe? Você só ficar escutando bênção dos outros. As pessoas vão te contar. Eu acho que você já deve ter ouvido vários testemunhos de pessoas que perderam tudo e, de repente, começaram a se entregar verdadeiramente a Jesus, obedecendo como Zaqueu, né? Sem mais, sem porém, sem deixa eu fazer tal coisa primeiro. E a vida delas foi transformada. Eu já vi inúmeros casos de testemunhos de pessoas que hoje têm uma vida que jamais imaginaram ter, um conforto que jamais imaginaram ter, porque elas pararam de buscar isso e elas voltaram a sua vida totalmente à obediência a Jesus. E a palavra é clara: por que me chama de Senhor se não faz o que eu digo? E o meu irmão uma vez me falou assim, que as pessoas esquecem que é reino de Deus e não é democracia de Deus. Se é reino de Deus, é Ele que dá as ordens. Eu só obedeço. Não é democracia que eu vou negociar com Deus, que eu vou dar minha opinião para Deus. É reino. E se Ele reinar na sua vida, você vai ver grandes transformações. Porque aí essas coisas serão acrescentadas sem você precisar buscar, sem você precisar pedir, sem você precisar chorar, porque elas serão acrescentadas. Eu já ouvi uma frase que diz assim: enquanto eu trabalho para Deus, Deus trabalha por mim. E eu entendo que essa frase quer dizer: enquanto Deus for o centro da sua vida, você não precisa se preocupar com mais nada, que Ele sabe tudo o que você necessita e Ele vai trazer. Elas vão surgir, elas vão aparecer, elas vão fazer parte da sua vida sem você precisar buscar. Então hoje eu quero te dizer: só existe uma coisa que você precisa buscar nessa vida, que é a presença de Deus. Você não precisa mendigar mais por atenção de ninguém, você não precisa ficar preocupado no que você vai comer, o que você vai vestir, o que vai acontecer. A única coisa que você busca é o reino, é a obediência a Ele. E todo o resto vai ser acrescentado. Amém? Vamos orar juntos? Paizinho querido, Paizinho, como é bom de vez em quando levar uma chacoalhada
porque a tua própria palavra diz que o Senhor é Pai, e o Pai que faz a correção, Pai que ama de verdade, não desiste. Eu entendo que todas as vezes que eu sou corrigida, todas as vezes que eu sinto que o Senhor me puxou a orelha, que eu me coloco aqui agora, junto com todos que estão me ouvindo, que a minha orelha seja puxada também, Senhor. E eu sei que todas as vezes que um pai corrige um filho é por amor, é porque ele não desistiu de mim. A gente sabe, né, como humanos, que todas as vezes que você desiste de alguém, você para de querer corrigir, você deixa que ela faça o que ela quiser, porque você já não se importa mais. E o Senhor hoje está nos levando a um estudo de correção, a um estudo de alinhamento, a um estudo de voltar à obediência, voltar a entender que isso aqui é um reino e é um reino voltado ao Senhor e não a nós. Eu entendo que é por amor. E eu só posso sentir uma gratidão imensa por o Senhor não ter desistido de mim. Por o Senhor não ter desistido de nenhuma dessas pessoas que estão ouvindo nessa manhã. Tem gente que está ouvindo à noite, tem gente que está ouvindo à tarde. Sim. Mas se essa mensagem chegou até essa pessoa que está te ouvindo agora, é porque o Senhor não desistiu dela. E eu só posso encher o meu coração de gratidão por isso. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa pelas vezes em que nós nos colocamos em primeiro lugar e a gente esqueceu a sua ordenança, que era simplesmente busca o reino. Simplesmente busca estar na minha presença, me obedecer. E todo o resto que você precisa vai ser acrescentado. Nós temos diversos exemplos na Bíblia, Senhor, de pessoas que largaram tudo para seguir sua voz. E nós vemos o que aconteceu na vida deles. Nós pregamos sobre as vitórias que eles tiveram. Mas quando chega a nossa vez, às vezes a gente fraqueja e acha que pode com as nossas forças. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu acho que eu sei alguma coisa, que eu posso alguma coisa. Eu quero me diminuir mais uma vez nessa manhã. Mais uma vez eu quero me diminuir na sua presença. Para que todas as minhas vontades desapareçam. E eu busque somente o teu reino, somente obedecer a sua voz, a sua vontade. Porque ela é a única que é perfeita e agradável. Todas as minhas vontades, a palavra já diz que são enganosas, porque enganoso é o coração do homem. Mas se eu silenciar tudo isso e ouvir a tua voz, a sua obediência, e ser obediente a ti, todas as coisas serão acrescentadas e grandes coisas vão acontecer na minha vida. Eu creio, eu agradeço, eu acredito, Senhor, que o Senhor hoje está pedindo para que a gente volte ao Evangelho verdadeiro, que a gente deixe todas as nossas preocupações de lado e busque somente a tua presença. É porque o Senhor tem um propósito muito grande na nossa vida, que o Senhor não desistiu de nós. E eu só posso dizer muito obrigada, Senhor, por mesmo não merecer ser uma filha querida, ser alguém que o Senhor ama, que o Senhor protege, que o Senhor corrige. Em nome de Jesus, quero agora orar o Pai Nosso, para dizer que o Senhor realmente é o nosso Pai e é soberano sobre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, preenche todas as casas que estão ouvindo agora essa mensagem, Senhor, com a tua presença. Que todos se rendam a ti e busquem somente o teu reino. Que o Senhor volte a ser o centro de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem neste momento. E que a gente possa ouvir, possa saber dos testemunhos
de mudança de vida que vão acontecer a partir dessa atitude de obediência e de buscar primeiro o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se Deus nos permitir, eu te espero amanhã para a gente falar sobre o capítulo 3. Eu acredito que vai ser um momento que vai nos edificar muito. E é isso que eu quero te dizer. Se você está sentindo que Deus está te lapidando, se você está sentindo que Deus está cortando arestas, se você está sentindo puxãozinho de orelha, é porque Ele ainda se importa. E Ele ainda vê potencial em você. Existe um diamante aí dentro que Jesus sabe que está aí dentro e está lapidando. E às vezes lapidar dói, às vezes a correção dele dói. Mas eu fico feliz quando dói, porque quer dizer que Ele ainda se importa comigo e que Ele ainda tem esperança em mim, né? Quem sou eu? Mas Ele ainda acredita no meu potencial. Eu só preciso deixar as minhas vontades e obedecer a dele. E levar o evangelho dele para todas as pessoas que eu puder. Levar a presença dele para todos os lugares que eu for. Como disse o livro hoje. Você está onde você está, porque lá alguém precisa saber que Jesus é rei. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar para o reino. E todas as coisas vão ser acrescentadas, amém? Fiquem com Deus. Te espero amanhã para o nosso terceiro capítulo do livro O Discípulo.